uma mesa farta, desespero e medo. Eu vou te contar nesse vídeo o segredo oculto do filme O Poço. O Poço 2 acabou de ser lançado e recebeu uma enxurrada de crítica e as pessoas não têm gostado do enredo por não conseguir entender a história. Do que se trata o Poço 2? É uma crítica à sociedade? É uma crítica à religião? É uma crítica à filosofia? Tudo que eu te contar a partir de agora não vai estragar a sua experiência ao assistir o filme, mas vai te contextualizar para que fique mais fácil de você entender o que realmente acontece no filme. Então eu preciso que você dê um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal e escreva no final desse vídeo se faz sentido a análise que eu construí ou não. O Poço se trata de uma prisão vertical de 333 andares. E ao entrar na prisão, você pode escolher um prato que você vai se alimentar todos os dias daquele mesmo prato e você pode levar um objeto com você. Exemplo, se você escolheu no seu primeiro dia pão de queijo, então todos os dias, enquanto você estiver lá, você vai poder comer o seu pão de queijo. O Poço 1 e o Poço 2 são basicamente a mesma história, a mesma lógica, porém o Poço 2 tem mais cenas brutais, mais intensidade, mas o raciocínio é o mesmo. Agora que você já entendeu do que se trata o filme O Poço, eu vou te contar a minha análise e revelar para você o segredo oculto do filme. O filme não é só uma crítica ao ser humano, à filosofia e à religião. Você vai ver com muita necessidade nesse filme a fome. A fome, se você bem sabe, é uma das ferramentas de poder e de manipulação das pessoas. Ou seja, quando você está com fome, você se torna literalmente um animal e você é capaz de fazer qualquer coisa por comida. Você vai ver ao decorrer do filme os andares aonde que tem uma casta que é muito privilegiada, que é ali o 1, o 2, o 3, 4, 5, até o 20 mais ou menos, que desce a mesa farta e que as pessoas poderiam sim comer apenas o que foi pedido no primeiro dia de prisão. Mas o ser humano decide por comer, por cagar em tudo, por destruir essa torre. Ou seja, quem está no topo, que é a elite, come, enche o rabo, e quem está lá no chão sofre na miséria. Ou seja, é uma crítica à nossa sociedade. Tem uma elite muito privilegiada, que todo mundo sabe, e tem os miseráveis que ficam na base dessa torre. A minha análise é que isso se trata de uma crítica ao comunismo e ao capitalismo. No Poço 1 você vê a desordem, o caos, e você vê os dois principais atores tentando fazer alguma coisa para que mudasse, onde que as pessoas realmente tivessem consciência e compartilhassem da comida de forma igualitária. Então você vê que começa ali no desfecho do filme, eles perceberam que eles estão na base da pirâmide, que estão sendo pisoteados, e eles tentam mudar aquela ordem, fazendo, não, a gente tem que fazer com que essa estrutura funcione e que todo mundo coma aquilo que pediu e que coma a quantidade necessária. O princípio seria o capitalismo e alguém tentando empregar o comunismo. Seria mais ou menos isso. No filme 2, é o comunismo aplicado. Já está funcionando isso na prática. Você vai ver ali no decorrer do filme que as pessoas que estão nos andares vão passando a informação para o de baixo e fiscalizam. Falam assim, olha, come apenas o que você pediu, para que todo mundo coma aquilo que foi pedido e ninguém passe fome e que todo mundo tenha uma igualdade. Porém, basta um fazer a merda para que todo o sistema se corrompa. Isso fica muito claro no nosso dia a dia. Sempre existe uma classe, uma elite muito privilegiada e as pessoas de baixo que não são privilegiadas, seja no comunismo ou no capitalismo, mas isso é um fato. No decorrer do filme, você vai ver que uma pessoa resolve descumprir aquela ordem de comer apenas o que foi pedido. E isso causa um transtorno, um caos, e alguém vai ter que punir essas pessoas. E ali naquele sistema, tem uma pessoa que é o elite, que é o chefão, e que decide punir ou não essas pessoas. E que persegue, e que vai atrás, e que faz a punição. Só que tem um porém em toda essa história. Geralmente quem pune não quer ser punido, ou seja, quem escreve a lei não quer seguir aquela lei. Você pode ver no nosso dia a dia. Vamos dar um exemplo bem básico. Uma pessoa que multa carro, um agente do trânsito. Ele vai lá e para em cima da calçada para descer para multar os outros carros. Ou seja, ele está fazendo cumprir a lei, mas ele mesmo não cumpre. E isso a gente pode ver em vários fatores. Você acha que um juiz que condena o filho de uma outra pessoa à cadeia por um crime de trânsito, se fosse o filho dele, ele condenaria à cadeia ou não? É essa a ideia que o filme traz. Ou seja, por mais que se tenha o capitalismo ou o comunismo, indiferente se foi aplicado ou não,
Quem está na elite, sempre vai haverá uma elite, e quem está nessa elite não quer seguir a regra do jogo. E para piorar ainda, o filme deixa bem retratado que o ser humano corrompe a criança. No primeiro filme e no segundo filme você vai ver a imagem de uma criança que mostra a pureza, que mostra a inocência, que mostra o novo. Porém, tem um ser humano querendo corromper essa criança e corrompe essa criança. O recado do filme é basicamente o seguinte: haverá sempre uma elite, haverá sempre os miseráveis e haverá sempre um meio termo. E essas pessoas, elas vão transitando de cima para baixo, de baixo para cima, e sempre alguém não vai querer seguir a regra, independente do sistema que for aplicado. E ainda mais, o próprio ser humano vai corromper as crianças. Enquanto existir o ser humano, a gente vai ter problema de desigualdade, independente da categoria, do sistema ou do método aplicado, simplesmente por ser o ser humano. Enquanto existir o ser humano, não tem como existir a justiça. O ser humano, ele não consegue ser justo no seu 100%, simplesmente por ser humano. Ele é capaz de aplicar uma pena severa para um terceiro, mas não vai conseguir aplicar essa mesma pena para ele ou para um ente querido. E você, o que você achou desse segredo? Essa análise faz sentido nesse filme? Se você não assistiu, eu peço que você assista, porque o que eu te contei aqui não vai estragar nenhuma experiência que você vai ter com o filme, porém, ela vai te fazer entender melhor o decorrer do filme.